Vamos de mais um diário de leitura? Oi, gente, aqui é a Gisele e o vídeo de hoje vocês vão me acompanhar lendo Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Eu nunca li nenhum outro livro do autor, eu sei que ele é super elogiado, escreve thriller, ele é brasileiro, tá, gente? Super jovem, para quem não o conhece. Ele é o autor também de Bom Dia, Verônica, Jantar Secreto. E algo muito diferente aconteceu com esse livro, que foi a adaptação dele para o cinema, saiu junto com o lançamento do livro. Esse daqui são os atores, né? A Grazi Massafera, o Reinaldo Giannichini e as atrizes aqui que fazem as filhas. Eu recebi esse livro em parceria com a Companhia das Letras, então tem alguns extras aqui, são adesivos. Mas eu já li algumas páginas do livro e quero comentar o que eu tô achando. Não li sinopse, não sei sobre o que se trata, mas por ser um thriller, a gente já vai esperando pegar algumas pistas, então eu já começo a ler com os ouvidos e os olhos assim bem atentos. Por enquanto, eu estou no capítulo 3, capítulo 5, aqui ó. Estou exatamente na página 65, eu comecei a leitura ontem, então realmente, né, um livro que você lê mais rápido. E o que eu tô achando por enquanto? Primeiro, a escrita do Rafael Montes, ela é bem simples, o que torna o entendimento das frases e das situações muito fácil, mas eu acho que deixa um pouco a desejar a forma como ele introduz alguns aspectos ali do cotidiano dos personagens. Por exemplo, ele, quando a personagem está passando pela portaria do prédio, ele fala, e ela olhou para o João, o porteiro. Então ele vai incluindo dentro de vírgula, sabe, aqui, usando o aposto, para colocar essas informações, só que isso acontece a todo momento, então fica um pouco cansativo para quem está lendo. Tem alguns detalhes, algumas coisas que eu acho que não faria diferença, como por exemplo o nome do porteiro, o nome da pessoa que faz a limpeza da casa. Tem algumas coisas assim que elas vão arrastando um pouco a leitura. Agora sobre o enredo. Eu não li a sinopse aqui porque eu acho que vai ser legal ir descobrindo à medida que for acontecendo. Mas por enquanto nós temos um casal, cadê a foto? Um casal e essas duas filhas. Eles têm uma vida muito tranquila financeiramente, vivem em um condomínio, tipo esses Alphaville, sabe, assim, na vida. E ela trabalha fazendo aqueles bebê reborn, né? Aqueles que imitam uma criança recém-nascida, então ela trabalha mais de casa, uma coisa assim, um ateliê. Ela recebe pessoas que querem encomendar os trabalhos. O trabalho é muito longo, ela passa 8, 9 meses para desenvolver. Então a gente vai acompanhar um pouquinho dela falando sobre isso também. E ela é a Eva. Deixa eu ver se aqui tem o nome dele. Ele é Venâncio, Vicente. O Vicente é advogado, muito bem sucedido. Os pais dele são muito bem sucedidos. Eu acho que é engenheiro e advogada, já são aposentados. E ela não tem familiar vivo, né, próximo. Então ela depende muito dele. Ela vem de uma situação muito diferente, de uma família muito pobre, e parece que ela acabou se agarrando nele para sair dessa situação. Então a gente está acompanhando em primeira pessoa, pelo menos até então, é ela quem está contando tudo. E é um livro que eu não recomendo para mães, gestantes ou pessoas com muito sensíveis a uma pessoa não gostar de crianças, não gostar das filhas, sabe? Porque como a gente tá na cabeça dela, tem esses pensamentos de que ela, às vezes, parece que ela não queria as meninas. Então tem esse sentimento dela meio que talvez ela não quisesse exercer essa maternidade. E ele, o marido, é louco para ter um filho homem. Então, em determinado momento, ela descobre que está grávida. Eu acho que isso não é spoiler, porque até no kit que a Companhia das Letras me mandou tinha vários bonequinhos. Espero que não seja spoiler, gente. Mas logo nos primeiros capítulos ela descobre que está grávida e ela fica num sentimento assim muito ruim, porque parece que pesa ainda mais essas expectativas que ele e a família têm sobre ela. Porque aí ele quer muito que seja um menino, porque ele já tem duas meninas. Ele aparentemente, pelo que ela narra até então, é um pai muito presente, ele brinca com as filhas. E aí vai criando um clima estranho, né, para se tornar um thriller dentro dos pensamentos dela. Até agora não aconteceu nada que seja tido como estranho,
mas a forma como ela lida com algumas situações, os pensamentos dela, assim, a forma como ela reage, são bem esquisitos. E eu marquei algumas coisas para falar com vocês sobre algo que eu já falei com relação a outro livro, e aqui o Rafael Montes faz também. Eu falei sobre isso com o livro Divinos Rivais. Então, aqui é o fato do autor fazer antecipações, que ele quebra um pouquinho o ritmo, sabe? Ela tá aqui no capítulo 2, ela tá descrevendo esse condomínio que eles moram, as cores das casas. Aí no final ela termina assim: pode ser um exagero, mas a verdade é que em uma cidade violenta como o Rio de Janeiro, é raro que eu tenha vontade de sair do Blue Paradise, que é o condomínio. Aqui dentro me sinto segura. Então a gente já sabe que é dentro desse condomínio que vai acontecer algum crime. Eu imagino que um crime, né? Para ser um thriller. Então, a todo momento, ela fala, é aqui que eu me sinto segura. Só que, ao mesmo tempo, ela recebe pessoas estranhas em casa para encomendar os bebês. Então, como que é essa segurança se, às vezes, ela deixa um estranho entrar, uma pessoa que ela nunca viu? E quando ela fala, aqui dentro me sinto segura, a gente já sabe que é porque vai ser lá dentro que vai surpreender ela com um crime. E lá no início, ainda no capítulo 1, ela tá com esses pensamentos acerca da vida mesmo deles. Aí ela fala assim: para variar, estou problematizando quando deveria apenas me deixar inundar por sentimentos bons. Nós temos uma rotina tranquila, uma vida financeira estável, moramos em um condomínio com toda a infraestrutura, com uma vizinhança amiga e atenciosa. Nossa vida é perfeita, somos uma família feliz e é assim que eu devo me sentir, feliz. Ou seja, não é assim que ela se sente. Essa vizinhança não é amiga, esse condomínio não é seguro, pelo menos é isso que eu imagino. Mas vocês entendem que ele vai reforçando sempre que tem essa estrutura, que lá tudo é muito tranquilo, tudo é muito seguro, as pessoas são muito felizes, muito amigas, e não vai ser bem assim. Eu preferia que ele mostrasse como o condomínio é seguro e não falasse como o condomínio é seguro, para que mais na frente eu, nossa, mas parecia tão seguro, mas sem a personagem ter verbalizado isso. Mas então, o livro tem 300 e pouquinhas páginas, eu estou na 65, mas é um tipo de leitura rápida e eu espero vir aqui contar quando eu estiver lá pela 200 e depois quando eu finalizar a leitura, para vocês entenderem se eu curti ou não. Por enquanto, eu estou achando ela ali bem mediana, pela forma como é escrita e também porque eu ainda não sei qual vai ser o grande mistério, né? Quando aparecer o mistério, aí pode ser que eu passe a gostar um pouquinho mais. Estou na página 253, falta só isso aqui para eu terminar. E esse livro está se encaminhando para ser a leitura mais previsível que eu já fiz de um thriller. Vou comentar o que eu estou achando, o que aconteceu desde a última vez que nos falamos, sem revelar todos os fatos, porque não vai ser necessário, vocês vão entender o motivo que eu estou falando, que ele aparentemente será um livro muito previsível. Primeiro, a família ali, né, tem a mulher, o marido, as filhas, a menina Eva, vou chamar de Eva porque a gente tá no Brasil, né, ela engravida e tem um bebê. Então, eles ficam com um casal e 3 filhos. Nesse momento, ela se sente muito, assim, atropelada pela vida, porque fica muita coisa nas costas dela. Eles não têm condições, aparentemente, de bancar uma babá, o que ela não entende, já que o marido não é pobre, né? E ele gosta de esbanjar uma certa riqueza que eles não têm. Então, ela tem que lidar com a casa, com as filhas, com o bebê, com o trabalho dela, que é nessa... Ela faz os reborn, né, esses bebezinhos, que ela já pede meses para entregar. Então, agora ela tá tendo que pedir ainda mais tempo para as clientes dela. E tudo isso, ela vai ficando muito sufocada, o que é muito comum de acontecer, já que a mulher que precisa se sacrificar para poder cuidar de todos os filhos, e o marido, ele fica cobrando coisas que antes ela fazia, agora ela não consegue mais fazer, porque ele não entende o cansaço mental que é dar conta de tudo, não dormir bem. Então ela vai ficando
meio ali em volta, assim, de todos esses problemas. E uma coisa começa a acontecer, que é ela passa a ter apagões. Ela está aqui trabalhando, de repente ela já acorda de madrugada ou no dia seguinte, e ela não lembra muito bem como ela saiu do ateliê, trocou de roupa, foi para a cama, ela não lembra quem colocou as crianças para dormir. E ela tem uma diarista que vai 3 vezes na semana nessa casa. Elas têm um conflito porque ela começa a desconfiar que algumas coisas que estão acontecendo na casa possa ser da responsabilidade dessa diarista. E a diarista fica muito, assim, muito puta mesmo com ela, vai embora porque ela não aceita que essa mulher, que a Eva, coloque nela essas responsabilidades dessas coisas que estão acontecendo, que é sim o grande negócio do livro. Eu tava esperando um crime, tipo, alguém vai morrer, é isso que eu tava esperando, no mínimo, mas não é. São algumas coisas estranhas que vão acontecendo ali no âmbito familiar, e ela passa a ser a responsável, né? Ela tenta colocar isso na diarista, mas aí todos se viram contra ela, que é o que já estava aqui no início, né, da sinopse, que ela vai ser acusada de algo que ela não tem como se defender. Porque é exatamente nos dias em que ela teve esses apagões. Então, como que ela vai lembrar perfeitamente o que ela fez para explicar para o marido, para explicar para as filhas que não foi ela? Sendo que ela não lembra perfeitamente o que ela fez em determinado período ali de tempo. E até aí tá tudo bem, né, com o livro. Só que o autor, ele vai deixando aqui algumas indicações. O livro, ele é narrado pela Eva. Então, nós temos os pensamentos, esses sentimentos, essas percepções dela, de tudo que está acontecendo. Mas o autor, ele vai deixando umas dicas. Então, tem aqui uma pessoa que não é a Eva, ele também apresenta outras mães, né, outras mulheres. Não é somente esse casal, nós temos ali alguns vizinhos participando aqui do enredo. E tem uma dessas mulheres que está tendo um caso, então a gente já imagina como que tudo isso vai se desenrolar. Tem o caso também da primeira mulher do Vicente, que não ficou muito bem explicado, e a gente já ali antes da metade do livro, a gente já entende mais ou menos o que aconteceu com a ex-esposa dele, que ela faleceu quando as meninas tinham, eu acho que 6 ou 7 anos, e agora ela já tem 10, então tá com alguns anos que essa mulher morreu, e a gente vai entendendo mais ou menos o que se deu, mas tudo caminha aqui para um ponto assim muito clichê e que já está com muitas pistas em volta de todo o livro. É uma pessoa que faz um comentário, é um pensamento da Eva, sabe? Tudo já está se delineando para o fim. Isso desde mais ou menos metade, que eu até escrevi no livro o que eu acho que vai ser. E depois eu quero voltar e ler nessa página exatamente que eu estava, para ver se a minha suspeita, né, se eu estou correta e em que momento eu entendi isso, porque aí no final eu posso contar mais ou menos em que capítulo eu entendi tudo que estava acontecendo aqui no livro. Eu estou marcando, estou escrevendo. O enredo eu tô achando meio morno, porque como a gente fica só nesse condomínio, que eu acho que no primeiro take eu comentei ser casas, mas não é, tá? É um prédio mesmo. Por algum motivo eu tinha entendido que eram casas, mas é prédio com elevador, os andares e tudo mais. E eu acho que as pessoas que participam, eu tenho assim, a sensação, né, que o autor criou personagens muito caricatas daquelas séries de TV, tipo Big Little Liars, em que são mulheres que estão sempre com roupas de academia, aquelas mulheres loiras. É muito estereotipado, assim, todo mundo em volta dela, até ela mesma, o marido. É muito esse tipo de personagem de séries de thriller que fez sucesso, sei lá, 10 anos atrás e que eu acho que não é mais o que o público quer hoje em dia. Então todo mundo aqui é muito branco, muito loiro, muito padrão, com exceção de uma menina que é adotada de uma amiga dela, a Clarinha, e da empregada, a quem ela quis colocar toda a culpa, inclusive a empregada joga isso na cara dela, que é muito fácil colocar a culpa nela, porque é isso que branco faz. Então ele criou aqui esse universo, nesse condomínio, em que todo mundo é muito rico, muito alta sociedade, ali, elite, e muito branco. Então eu não sei se é isso que a gente ainda quer continuar lendo. Eu duvido muito
que o autor vai conseguir surpreender com o final do livro, ainda mais faltando tão poucas páginas, sabe, assim, para ele construir essa narrativa. Aí, mas por enquanto, assim, divertimento, eu fico entretida lendo, não tenho nenhum problema com o enredo, apesar de achar que falta coisa para dar suporte, para dar sustentação, assim, pra gente ficar realmente pilhado em ler, falta. Aí nós temos a escrita do Rafael Montes, que para mim é a parte que menos me agrada do livro. Ele é muito explicativo, ele não deixa espaço pra gente imaginar nada e ele nomeia tudo, tudo. A Eva e o Vicente, eles não moram em um condomínio, eles moram no Blue Paradise e ele repete isso em todas as páginas que for preciso. A Eva vai em uma consulta, ela não entra na sala. Ela entra na sala 332. Ele gosta de trazer isso. Eu acho que na tentativa de criar algo muito real, mas que fica muito forçado. Quando ela vai na reunião na escola das meninas, ela não se dirige à sala de reunião, ela se dirige à sala 5C. E nada disso contribui para a narrativa. Eu entendo que ele só vai colocando nessa tentativa de, olha, isso aqui existe. Ela está aqui no mundo real, a sala tem um número. E fica muito chato, assim como essas mulheres, quando elas são apresentadas, introduzidas, parece que a todo momento ele está nos reapresentando. Não é a fulana, é a fulana, mãe do fulaninho e do ciclaninho. Tudo entre vírgulas, óbvio. Adoro um aposto. Mas pra que tá toda hora me dizendo que ela é mãe do fulaninho e do ciclaninho, se o fulaninho e o ciclaninho e ela não fazem parte da história? Eles estão ali só de passagem no hall em que a protagonista tá passando para ir para casa. Sabe, eles não têm um envolvimento suficiente para eu saber o nome deles e para isso ficar sendo citado toda hora. É muito chato ficar lendo, porque a todo momento ele está colocando essas explicações entre vírgulas e fica muito chato. Ó, na página 115, Andréia, mãe de Júlia e Renato, se junta à conversa. Pra quê? Pra quê? E é isso o livro inteiro, ele faz isso direto. Não tem uma escrita fluida. E insere aqui também umas coisas muito... Ai, o usuário do Instagram das pessoas, os comentários. Eu fico, meu Deus, pra quê? Foca na história, foca no enredo, foca no mistério. Isso é um thriller. Eu quero saber o que a mulher tá sentindo, o que tá acontecendo. Eu não quero saber quem é os filhos da Andréia. Eu nem sei quem é a Andréia. E ela apareceu aqui na página 115, depois provavelmente ela não apareceu mais. Então, para que essa quantidade de detalhes, sabe? Eu não consigo entender. Eu não sei se vocês gostam quando estão lendo, mas esse tipo de livro, assim, mastigadinho, que ele não deixa nem eu imaginar nada, ele não constrói, é muito chato, porque a gente está a todo momento lendo tudo, as descrições, os passos, o cabelo, a cor da liguinha, é tudo, é muito chato. Não sei se vocês gostam, eu detesto. Então, a escrita dele, pra mim, é muito, muito, muito mastigada. E eu não sei que público vai se agradar. Talvez sejam pessoas mais jovens, mas aí o livro, ele tem uma temática, ele tem um linguajar que não permite, eu acredito, ser para menores de 16, 18 anos, porque tem algumas cenas, assim, mais pesadas. Então, eu entendo que ele esteja escrevendo para um público adulto. Então, por que, sabe, não coloca uma escrita mais madura ali? Achei meio sem graça. Quanto ao enredo, eu ainda estou curiosa para saber como que a Eva vai conseguir provar que ela não fez essas coisas, ou, sei lá, se isso realmente vai acabar com a vida dela e é o fim e morreu. Não sei o que vai acontecer com essa mulher, mas é isso. Volto aí no próximo take para falar se eu gostei ou não do final do livro. Por enquanto ele tá ali bem mais ou menos. Vamos então para a atualização final, concluir. Hoje ainda é sábado, faltavam umas 100 páginas mais ou menos. Então, ao longo do dia, eu consegui fazer a leitura. É um livro que até flui bem, mas para mim, o final, o desenrolar, porque o final a gente já sabe, eu vou explicar. Mas o final do livro, na minha opinião, ele não se construiu muito bem e poderia ter sido algo até surpreendente. Mas, vamos explicar. Primeiro, o livro ele começa com um capítulo intitulado O Fim.
Então, a gente lê esse capítulo, que é a cena final, e essas páginas, elas se repetem aqui ao final do livro. Ele traz exatamente o mesmo texto, os mesmos acontecimentos. Deixa eu pegar aqui. Ó, desse capítulo aqui, que é o capítulo 30. Ó, nunca pensei que chegaria este momento e aqui estou, destruída. E quando a gente volta, é o mesmo capítulo aqui. Nunca pensei que chegaria este momento e aqui estou, destruída. Então, nosso primeiro contato já é com o capítulo 30, que é esse final em que a Eva está cavando uma cova. Eu acho que isso faz parte do trailer do filme. Então, ela cava uma cova, ela fala o nome ali de pessoas, diz que a Sara está num cantinho do muro e a Angélica, eu acho, está com ela no carro e que esse é o fim de tudo. A Ângela, não é a Angélica, é a Ângela, o nome da irmãzinha gêmea da Sara. E aí, a partir desse capítulo, nós vamos passar a acompanhar o que aconteceu um ano antes do fim, e assim os capítulos vão regredindo no tempo. 5 meses antes do fim, 3 meses, 1 semana. E nós vamos acompanhando essa família e se destruindo. E toda a culpa de diversos incidentes que acontecem ali na família vai recair sobre a Eva. Então ela precisa achar uma forma de provar que não foi ela. E ela tem algumas dificuldades porque ela não tem apoio da família, ela não tem segurança financeira. Então o marido, ele também passa a desconfiar que essa mulher possa estar por trás desses acontecimentos. E o que acontece é que ela vai ficando cada vez mais isolada, ela começa a relembrar um pouco de como foi difícil a vida dela, a infância. E esse aspecto, na minha opinião, o autor poderia ter trabalhado muito melhor, que é a relação dela com a mãe. E ele traz, principalmente nesses momentos, depois que ela passa a ser acusada mesmo assim, de boletim de ocorrência e tudo, tem a parte legal também, legal assim, né, de processual, em que ela vai ter que responder porque são crimes que estão acontecendo. E aí, nesse momento, ela volta na casa, porque essa casa que ela morava com a mãe, antes da mãe morrer e ela casar com o Vicente, ela tem alguns pertences, ela quer vender essa casa, ela precisa de dinheiro. Então ela reencontra um diário e tem algumas páginas, alguns trechos desse diário pra gente ler. E eu acredito que o autor queria construir aqui uma imagem da Eva que não funcionou porque foi pouco trabalhado. Então não é porque ela tinha uma relação difícil com a família que a gente vai comprar essa ideia de que ela era assim porque veio de uma família desestruturada. Eu não acho que tenha sido o suficiente, ele poderia ter trabalhado um pouco melhor isso. Aí tem a questão do como que todas as pessoas se viram contra ela, não só a família, mas as que se diziam amigas, que elas são bem estereotipadas. Então tem tudo isso, óbvio, eles são ali da classe média alta, então eles ficam meio assustados com o que ela pode estar fazendo, ninguém dá ela o direito da dúvida, ela é a última que chegou ali, os outros já eram casais, ela é que veio de uma família mais pobre. Então tem essa parte da crítica que o autor quis fazer, mas se tratando de um thriller, para mim ele falha no principal, que é o mistério. Se eu já sei o final, vocês concordam que eu consigo deduzir muito mais rápido como que isso aconteceu? Eu já sei que ela vai, no final, optar por cavar uma cova para enterrar alguém, e aqui no capítulo fala, tá? Ela vai enterrar a Sara. Ela diz aqui que cavou uma cova e deixou a Sara no cantinho, não sei o que, se desculpa, a terra fofa facilita o trabalho. E daí ela vai com a Ângela no carro e ela provoca um acidente com ela e a Ângela nesse carro. Então, por isso que ela coloca o fim de tudo. Isso é o primeiro capítulo aqui do livro, tá? Que, na verdade, é o último. E aí nós vamos tentar entender como que ela chega nesse momento de desespero, de preferir se acidentar com essa filha, do que continuar nessa busca de tentar provar que ela não fez nada. E para mim é injustificável, porque antes dessa cena, ao final aqui do livro, a gente entende que ela tem provas suficiente para incriminar outra pessoa. Só que
não sei por que ela simplesmente ignora isso, ela consegue essa prova, que pelo menos pode, talvez, inocentar ela, mesmo que não incrimine alguém, mas talvez inocentar. E ela já está tendo que depor, já está tendo que ir na polícia, então por que ela simplesmente não leva tudo que ela tem, tudo que ela conseguiu lá? Por que ela não conversa com alguém? Por que ela não chama outras pessoas para tentar ajudar? Então, no momento em que a gente acha que ela, ai não, agora ela realmente vai conseguir virar o jogo, ela decide simplesmente acabar com tudo, que é acabar com ela e com as duas meninas. E aí você fica se perguntando, mas e o resto? Né? Porque o autor ele também não se deu ao trabalho de fechar as histórias que ele abriu. Então eu tinha comentado da Solange, que é a amiga dela, que aparentemente está tendo um caso, não sei o que, não sei o que. Também não foi muito bem explicado com quem era esse caso, o que aconteceu. Eu comentei que era um caso, né, mas não comentei de quem é. A Solange já teve vários casos, não é o primeiro nem o último. O autor também não fecha isso. Tem um momento em que a Eva está sendo meio que seguida por uma mulher em um carro. Também não explicam o que era essa mulher, o que ela estava atrás dela. Ela vai procurar a mãe da ex-esposa do Vicente para tentar entender o que aconteceu com a primeira esposa dele, porque ela começa a achar que talvez essa história esteja se repetindo com ela, que talvez estejam querendo matar ela, mas também não desenvolve, então não faz sentido as decisões dela, sendo que ela já tinha descoberto coisas que poderiam ajudar, tinha pessoas que poderiam ajudar. Então são várias coisinhas assim que vão ficando, tipo, para que nós somos introduzidos a tantos vizinhos com o nome das mães, dos pais e dos filhos, sendo que essas pessoas não fizeram diferença alguma na narrativa. Não faz diferença onde eles moram. Eu achei que esse condomínio que era tão seguro, o Blue Paradise, não é condomínio, é o Blue Paradise, que seria por alguma falha ali do condomínio que alguém teria acesso a esse apartamento dele, sabe? Em algum momento eu achei, não, para ele estar dando tanta ênfase que eles moram no Blue Paradise, é porque vai ter alguma coisa, não tem. Eles poderiam morar lá no McDonald's, ficar com as malas, igual aquelas mulheres que estão lá na frente do McDonald's e não faria diferença alguma, iria acontecer do mesmo jeito. Então ele quis marcar ali, demarcar a classe social, mas ficou uma repetição muito chata. A escrita, para mim, realmente, de tudo que eu falei, a escrita é o ponto mais fraco do livro. A narrativa eu acho que surpreende, assim, o final, pode ser que algumas pessoas, eu não estava esperando por isso. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão gostar. Mas, né, se ele tivesse tentado dar uma resposta para várias pontas que ele deixou, eu acho que eu teria gostado um pouco mais, já que às vezes a gente cria teoria, né? Isso aqui pode ser isso. E aí no final não é nada, porque ele simplesmente deixou pra lá. Era só pra encher linguiça e o livro ter 300 e pouquinhas páginas, que poderia ter 200. Mas é isso, é um livro que quem gosta de thriller, eu acho que pensando assim na narrativa, vai gostar. Se relevar a escrita dele, vai gostar. Mas eu acredito que essa história funcione muito melhor como filme. É tanto que saiu o filme junto com o livro. Eu não sei se isso aqui foi encomendado, mas eu acredito que o filme deva funcionar muito mais do que o livro. E aí, para que vocês, né, tenham uma comparação, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Gillian Flynn. Ela escreveu Garota Exemplar, que é um dos thrillers que eu mais gosto, acho que o meu preferido. Mas ela também escreveu um outro, que é Objetos Cortantes, eu tinha esquecido aqui o nome. E eu não gosto de objetos cortantes, então, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do estilo de livro, assim, que eu gosto, é da mesma autora, mas enquanto eu amo Garota Exemplar, eu não curti nem um pouco Objetos Cortantes. Talvez, se você tiver gostado de Objetos Cortantes, você possa gostar um pouco mais desse livro aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar, né, as minhas reações lendo o livro. Eu realmente não curti muito, mas é isso, né? Eu acho que todo livro ele encontra seu leitor, talvez você vá gostar dele, não foi meu caso, mas fica aqui então esse vídeo que pode servir para incentivar ou não quem estava pensando em comprar. E é isso, né, gente? Nos encontraremos aí no próximo vídeo. Eu quero trazer mais diários de leitura, eu achei legal essa ideia de ir lendo aos pouquinhos e comentando aqui, porque fica um pouco mais fresquinho na memória do que se eu deixar para gravar a resenha só ao final. E eu espero que vocês estejam gostando, tá? Então, muito obrigada por quem assistiu até aqui.
e eu espero encontrar vocês aí nos próximos vídeos.